Gente, temos um estudo de caso hoje aqui. Vamos falar sobre mudança de identidade, porque o anjo está no shapezinho, entendeu? Eu mudei meu corpo físico mais uma vez. Eu tive uma grande mudança física. Tô ostentando, portando gominhos no abdômen. Na hora do treino, principalmente, né? Que tá ali mais seco e é tudo escancaro no pup, assim. E aí a galera tá um tanto quanto impressionada com essa mudança de corpo, que realmente foi muito rápida. E eu tenho muita coisa para dizer sobre isso para que sirva a você. Então, minha ideia com esse episódio é que seja um estudo de caso sobre como o fortalecimento da mudança da identidade me deu esse resultado. Eu também vou trazer um exemplo que eu tive com uma conversa com um casal sobre esse aspecto de como a sustentação de uma nova identidade faz com que o resultado venha de maneira muito mais leve e fluida, porque isso que eu vivo hoje com o corpo, que esse casal viveu em outra dinâmica de relacionamento, é o que eu percebo que eu preciso aplicar nas outras áreas da minha vida, que eu tenho objetivos agora no meu trabalho aqui, na minha vida, inclusive relacional, né? E para conseguir os objetivos que eu quero, para que venham com facilidade, né? Com alegria e glória, assim como o meu corpo tem vindo, certo? Mas ele não está vindo assim porque eu sou sortudo ou por conta da minha genética, mas porque lá atrás eu passei por esse processo de mudança de identidade. Então, sim, eu tô animado porque o episódio de hoje contribui para mim, contribui certamente para você, e eu quero que você ouça aprendendo, beleza? E espelhando, refletindo, no teu caso, quais são os gaps aí da tua identidade. Deixa eu tomar aqui um golinho da minha água. Água morna, gente. Nem tá tão frio assim, eu acho. Eu sou dramático, né? Um carioca no sul, né? Então, assim, eu já tô de casacão como se o inverno tivesse chegado torando. Meu Deus, imagina quando o inverno chegar, porque estamos no outono, né? A ponto de hoje eu estar esquentando até a água, mas amanhã diz que vai fazer sol. Cara, essa semana, 2 dias atrás, eu estava no mar, sem camisa no mar. Como é que pode, né? Como que esse tempo é instável? Deixa eu molhar minha garganta. Não, gente, olha esse nível. Eu tô com chaleira elétrica, com água quente. Não preciso de tanto, vai, exagero. Daqui a pouco eu tiro esse casaco, porque essa água quente vai ajudar a aquecer. Fica aí, ó, dica já pra você no período de inverno, em vez de beber água gelada. Não bebe só na natura, mas esquenta a água pra tu beber. Quando eu falo de identidade, eu acho que é mais fácil eu contar da história e depois eu dar conceito, tá? Beleza. Gente, 2000, em dezembro agora de 2025, faz 4 meses, dia 22 de dezembro, tinha um vídeo que eu deixei na minha galeria que eu tava com um corpo e eu, hoje, que estamos no final de abril, tô com esse corpo completamente diferente, muito mais definido, com os gominhos e tudo mais. O ponto é, eu não emocionalmente isso não me custou, certo? Eu executei, eu fiz todos os dias, eu treino com facilidade, né? Me dedico então bastante a isso. Sou uma pessoa fitness e é esse o ponto onde tudo mudou. E eu quero que você, nossa, eu quero tanto que você que chegue para você isso. Por quê? Porque não, eu tô com água, lágrima nos olhos. Porque essa foi uma das maiores curas da minha vida. Entendeu? Então eu não quero ser leviano com a minha cura, porque eu sei o quanto isso me custou. A nível emocional e até mesmo financeiro, tá? Porque eu fiz investimentos para alcançar o que hoje eu alcancei, que é essa identidade firmada, enquanto uma pessoa fitness e saudável, a ponto de em 4 meses eu mudar o meu corpo com tamanha facilidade e leveza. Mas isso não veio de graça, eu precisei construir isso. E para quem não sabe, e eu vou sempre contar isso porque essa é a minha história, me toca profundamente. Eu fui acima do peso a minha vida inteira. A minha vida inteira tá repreendida. A grande parte da minha vida. Durante um período, tipo, quando eu tinha 8 anos, eu engordei, tipo, 20 quilos em 2 anos. Assim, obviamente, tinha questões emocionais ali, né? Que, enfim, sofrimento da criança hiper mega sensível em um ambiente super violento, homofóbico também, né? Uma criança super sensível, afeminada, em algum nível, isso era exposto a todo tempo nas interações sociais, assim. Artista, imagina. Então, eu fui somatizando isso no corpo através desse ganho, né, de gordura e tal.
E na adolescência eu continuava ali, então por mais que na adolescência uma galera emagrece, eu não necessariamente emagreci, então continuei gordinho, vai, sempre no aspecto do gordinho. E aí no final da adolescência eu tive o que eu considero o meu primeiro despertar espiritual, e eu tô para fazer, talvez o próximo vídeo aqui seja que eu fiz um jejum, um processo de limpeza do meu campo energético, um jejum sem comer mesmo. E eu quero falar sobre essa ligação do corpo com a espiritualidade que para mim faz parte da minha medicina, assim, porque não é comum enxergarem essas coisas como coisas é, ligadas, só que na minha vida é intimamente ligado. Porque o meu primeiro processo, já enquanto ali, depois da adolescência, de emagrecimento, se deu quando eu vivi o meu primeiro despertar espiritual. Quando eu comecei a ver sentido, não na religião, mas em ser uma pessoa com uma vida espiritualizada. Quando eu comecei a aceitar e me sentir amado por Deus, saca? Aquilo mudou a minha vida. E quando eu vivi essa relação de intimidade espiritual, de intimidade com Deus, eu olhava e falei, velho, eu recebi uma força e um amor tão grande que eu nunca tinha recebido na minha vida inteira. Isso eu tinha, gente, 17 anos. Que eu falei assim, caraca, eu não era mais o mesmo. Eu me sentia conectado com Deus. Então, eu me dedicava a manter essa conexão todos os dias, né? Como eu falei no último vídeo de autonomia, disciplina espiritual. Então, eu tinha uma rotina, uma disciplina espiritual de contato, de estudo, de louvor, enfim, de me sentir conectado com Deus, mesmo que lá na época ainda dentro do contexto evangélico. E aí, naquele momento, não lembro de alguém ter me ensinado isso, mas eu senti que era muito coerente com o nível de amor, de iluminação que eu estava recebendo com essa minha, com esse despertar, que o meu corpo refletisse isso. Então eu falava, cara, se é para ser luz no mundo e sal na terra, não faz sentido. É que eu também sou uma pessoa do desenvolvimento pessoal, né? Eu já era, apesar de eu não saber disso nesses termos, né? Mas isso é algo que já sempre me estimulou. E aí eu juntei isso, a espiritualidade de maneira muito natural naquele momento. Então eu fiquei impactado e eu fiquei a partir disso, uns 8 anos sem tomar refrigerante. E eu tive um emagrecimento, comecei a ter uma rotina de exercícios. Depois disso ainda, 18, 19 anos, então eu tive um primeiro emagrecimento. Depois eu virei boêmio, me afastei completamente da espiritualidade, né? Comecei a beber, fumar, sair, transar, enfim, viver a vida mais mundana possível, sair da igreja, claro, para viver tudo isso na época da faculdade, principalmente. E aí, quando chega esse segundo despertar espiritual, eu volto pro corpo através da yoga, me formei na yoga, enfim. Beleza, então corpo sempre ligado aqui. Só que nesse momento eu tinha muito preconceito com o corpo fitness, com o mundo fitness, né? Diferente de hoje que a gente tem essa onda aí, o capitalismo abraçou o wellness, né? Há 10 anos atrás, era estigmatizado ainda em pessoas marombas. Então tinha um estigma, ainda mais eu que vinha de uma universidade federal, intelectual, eu julgava como pessoas burras, desinteressantes, superficiais, esse nível, assim, de preconceito e ignorância. Então, zero era o mundo fitness se relacionava com a minha identidade enquanto esse jovem, boêmio, artista, alternativo, entendeu? Que eu fui ali. E aí, quando eu faço o caminho de volta para a espiritualidade, eu venho através da yoga. E mesmo assim, eu ainda não estava aberto mentalmente a experimentar o mundo fitness, porque eu ainda tinha muitos preconceitos herdados da época da faculdade, né? Então tinha todo esse discurso da aceitação que é dual, né? Tipo, evidentemente eu prego o amor por quem você é, saca? E vivo todos esses processos fitness sem momento nenhum ah, ter ódio ao meu corpo, que é uma vivência que eu tive a minha infância e adolescência inteira, sabe? Então, eu realmente entendo o valor da gente dizer que ama a gente mesmo, todos os dias, cada parte disso. Isso mudou minha vida, eu vivo isso. Só que, paralelo a isso, isso não quer dizer, enfim, ser uma pessoa sedentária. Então, quando estourou lá a época da pandemia, eu estava mais isolado, e aí foi um momento onde eu consegui me permitir trair os meus preconceitos também, sabe? E comecei a experimentar esse mundo fitness de leve, assim, circuito, e já comecei a emagrecer, fiquei super feliz, entendeu? Foi bem difícil. Eu lembro que tem vários vlogs aqui no canal dessa época lá de 2020, eu morando ainda na casa dos meus pais, assim, e eu falando, eu decidi que eu vou ficar fitness, entendeu? Foi um processo devagar, certo?
foi lento. Tipo, eu já tinha vários contatos de anos, assim, de corrida, vez ou outra, fazer um treinozinho vez ou outra, matrícula na academia vez ou outra, mas era um contato frágil, era um contato ainda, tipo, flertando com, entendeu? Não era uma decisão forte de mudar a minha vida. Era um processo de tipo, ah, hora eu faço, hora eu não faço. Beleza. E aí na pandemia também, comecei, né, desenvolvimento pessoal, não, então eu vou treinar. E assim, treino bem fofo, bem iniciante mesmo, assim. Fazer flexão com, ter que fazer flexão com o joelho, sabe? Fazer 20 minutos e morrer. Enfim, era outro corpo, outra disposição, outro repertório de treino físico, né? Beleza, e até que uma vez eu recebi o estímulo espiritual mais ainda, assim, eu fui estudar sobre o sagrado masculino e me disseram, a pessoa com quem eu estava estudando na época, Rafael, é o nome dele, mal lembro, perdão. E aí ele trouxe essa perspectiva de que ajudava a equilibrar a energia masculina. E no meu caso, naquele momento, estava identificando que eu precisava mais dessa energia masculina, né? Porque eu sou um homem bastante energia aí, acolhedora, sensibilidade. Então, assim, tava muito pamonha, né? Então, eu precisava equilibrar as coisas. Todo mundo precisa equilibrar, né? Sempre irei dizer, seja lá qual for o teu gênero ou sexualidade, você precisa saber equilibrar e vivenciar, se autoacolher e, ao mesmo tempo, se autorresponsabilizar, ser disciplinado, entendeu? Levantar, fazer acontecer e, ao mesmo tempo, se acolher, se permitir descansar, noite, dia, enfim, lua, sol, todo mundo precisa alquimizar-se, fazendo esse casamento alquímico dentro de si, com a energia masculina e feminina e yang. É uma maestria, a gente está aqui para isso, tá? Beleza. Então, eu entendi o valor, eu dei esse valor. Aqui a gente, ó, a primeira chave. Sentido, significado, semântica. Seja lá qual for o teu objetivo, por exemplo, os meus novos objetivos da expansão do meu negócio agora, para esse momento que eu estou gravando, eles exigem os meus objetivos exigem um sentido. Eu preciso dar uma narrativa para o meu projeto atual de mudança, seja lá qual for. Porque eu preciso de uma forte motivação, um motivo para ação, certo? Porque a disciplina depende dessa motivação. Eu preciso disparar a dopamina no meu cérebro. Isso acontece quando eu acredito que investir nesse novo projeto, no meu objetivo atual, na expansão da estruturação do meu negócio, eu preciso acreditar racionalmente, dizer para mim, ver, ter clareza assim, caramba, isso vai me levar para algo que vai me beneficiar. Uma vez que eu acredito que vai ter um benefício para eu fazer esse esforço, aí eu disparo a dopamina, se ligou? É pelo ensaio, pela projeção do benefício que virá. Então eu preciso disso. Quando fala de motivação, não é empolgação, é motivação nesse sentido, é clareza do reconhecimento do benefício dessa ação. Bom, como eu sou essa pessoa insensível espiritual, quando eu coloquei no mundo fitness uma justificativa espiritual, isso me ajudou muito. E aí, ali, eu estava treinando na época ainda da pandemia, né, que durou muito, isso já deveria ser 2021, eu estava treinando na época em casa, eu estou tentando lembrar o nome do personal. Eu tô esquecendo, queridíssimo, meu Deus, Everton. Everton, acho que era esse o nome do personal, Everton. Queridão, queridão, queridão. Nossa, foi um momento muito legal. Bem coisa de pandemia, assim como eu dava aula de yoga online. Alguém que viveu isso, olha que louco pensar nisso hoje, né? Mas a gente fazia em grupo, minha amiga Ana Clara que me indicou, e ela também fazia. Então, várias vezes a gente treinava assim, tipo, meio-dia, vai. Ligava todo mundo no Google Meet, cada um nas suas casas, e fazendo treino de funcional, em grupo. Se ligou? Era uma realidade que hoje é muito difícil da gente conseguir imaginar isso, né? Vivíamos isso. Aí, quando eu fui fazer esse estudo do sagrado masculino, isso me motivou a fazer um treino de maior impacto, sabe? Para a energia masculina, porque eu trabalhava já com o corpo, com o Yin, que é através da yoga. Muito uma respiração lenta, consciência corporal. Eu amo. Porém, eu entendi que eu estava precisando do estímulo Yang. Nessa época, acho que eu não estava nem correndo, para vocês terem ideia. E aí eu comecei na musculação. Então, eu fui para a academia. Não estava mais fazendo só o treino em casa, que eu entendi que eu queria um treino mais forte. Já começou a esquentar, galera. Vamos lá. Tô contando história, tô hablando, né? Hum. Tem muito falo, tem que beber água. Que isso te inspira aí, tá? Você cura. Não quero seguidor aqui seco, não.
esponja, que não tem na água, seco, morto. Como é que tem magnetismo, vitalidade sem hidratação? Não tem. Beba água, aproveita junto comigo. Mas eu não posso beber muito, senão daqui a pouco eu vou querer ir no banheiro no meio do episódio. Aí não dá, né, gente? Mas vamos lá. Comecei ali a ir pra academia e comecei a me apaixonar. Só que aí eu sou obcecado, né? Eu tenho também esse probleminha aqui, que eu não vou dizer que é problema, né? Foi Deus que me fez assim. Então, quando eu fico muito na ura ali, eu me animei demais até com o negócio, né? E aí eu fiquei, uou, 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 uou. E aí eu já comecei a construir um senso de, tipo, caramba, isso me faz muito bem. Eu descobri, tem esse momento da vida que para mim já passou há muitos anos, então é muito óbvio para mim, até porque eu amo estudar também neurociência, que a atividade física é vital para um ser humano funcionar direito. É como se fosse ler um manual de instruções de como você funciona. Então, assim, se você está me ouvindo e é uma pessoa espiritualizada demais que não é aterrada, eu vou sempre te infernizar, porque assim, eu tenho ranço de você, entendeu? Para mim é isso, as pessoas é matéria e espiritual ao mesmo tempo. Eu sou 100% esse discurso e esse incentivo, tá certo? Então, assim, não passo pano para quem não faz atividade física. Não passo pano. Então, viemos aí para isso, o seu corpo precisa disso. Não tem discussão. É igual quem não bebe água. É igual quem não dorme direito. Não tem discussão. Essa é a manual da vida, entendeu? Não tem pra onde fugir. Você precisa disso. É o básico bem feito. E quem faz esse básico bem feito da biologia, cara, tá à frente da maior parte da população. E eu não tô entrando nos pormenores de quem não tem condições estruturais de fazer, entendeu? Até porque eu criei as minhas condições, porque isso é muito importante pra mim. Então, assim, conte comigo para te infernizar, te lembrando que você precisa fazer o básico para ter um bom resultado na tua vida. Nesse sentido, comecei a me apaixonar, começou a fazer muito sentido. E eu falei, cara, isso me estabiliza emocionalmente. Eu procrastino menos, eu fico tendo menos efeitos de desce e sobe na minha vida profissional, com a procrastinação. Eu me vi uma versão melhor, eu comecei a me apaixonar por essa versão. Só que eu não teve limite, né? Porque eu já estava na academia, aí já comecei a comprar whey, aí tinha um personal que me passava o treino, e aí uma hora eu vi uma ficha de treino do Cariani, vocês conhecem? Alguém. Será que minha audiência conhece o Cariani? Conhece, né, gente? É um dos maiores nomes de influência fitness. Aí eu comecei a comprar um produto do Cariani que tinha ficha de treino, ensinava a calcular. Olha isso, eu entrei obcecado mesmo, que eu fiquei no rolê do fitness. E junto disso, eu paguei um coach de emagrecimento. Eu não era obeso nessa época, mas eu vi valor no trabalho do cara, porque é um trabalho de mentalidade, certo? Gente, isso tudo está registrado aqui nesse canal, porque esse canal existe há muitos anos, muito antes de eu ser terapeuta, de ter meva, qualquer coisa, tá? Tô aqui contando a história porque eu gosto de falar e vou contar mesmo, e vou voltar daqui a pouco para o conceito de aula. Então, assim, como eu amo essa minha cura, eu quero que você entenda e daqui a pouco a gente vai fazer o espelhamento para a tua área da tua vida atual. Então, ali, o coach de emagrecimento foi um grande diferencial também, tá? Olha quanto investimento financeiro eu coloquei, porque até então eram muitas flutuações. E aí, nessa hora que eu comecei a investir isso tudo, eu queria, não só porque aquilo me fazia bem, mas porque eu entendia que eu queria ser. Ser. Eu sou. Eu queria ser atlético. Eu assumi isso pra mim. Não só na estética, porque obviamente eu queria ter um abdômen tanquinho, né? Tipo, assumir, me permitir tirar os preconceitos de lado e fingir, ah, eu me aceito, quando na verdade é óbvio que eu queria não ter pneu e queria ter um abdômen trancadinho, né? Assumir o que eu queria. E aqui já tem um outro ouro imenso. Porque quando a gente está vivendo cheio de memórias, de dor, de traumas, sem essa limpeza, certo? Regular de todas essas crenças aqui, que no Ho Oponopono ele vai chamar, gente, de camadas de memórias, que são os programas sabotadores, enfim, que são suas crenças limitantes, que são os seus traumas, tudo aquilo, como se fosse a cebola do autoconhecimento, né? Essas camadas que estão te pedindo de acessar o seu eu verdadeiro, autêntico, genuíno que está aqui dentro. Então você precisa tirar tudo isso que está essa crosta no teu ego, que é o fortalecimento dessa identidade egóica. Então, para eu acessar a minha identidade verdadeira, o meu eu original, como o Pano vai dizer, eu preciso necessariamente de algum método, alguma ferramenta de limpeza, enfim, o próprio autoconhecimento, todas as ferramentas funcionam nesse favor, de te ajudar a encontrar a tua própria essência. Então, cada vez mais foi ficando muito evidente o quanto a minha essência é espiritual, é sensível, porém é fitness também, é atlética. E eu não sabia disso, porque eu tinha muitas memórias de julgamento.
Então, cara, só o fato de você cada vez mais acessando e compreendendo com o teu coração, não com a tua cabeção racional, mas com o teu sentir, cara, eu quero isso. Lembra, eu não sei se você vai conseguir entender, mas assim, no ambiente que eu frequentava enquanto um homem da academia, do intelectual, ou da própria boemia, do mundo alternativo que eu vivia, ninguém era fitness naquela época no meu ambiente. Então, eu lembro que a primeira vez que eu perguntei, gente, alguém recomenda algum canal de yoga no YouTube? Eu perguntei isso no Facebook, muitos anos atrás. Eu lembro que eu postei com medo de ser julgado, porque o meio social em que eu vivia, isso iria ser estigmatizado como algo de menos valor, como se fosse, sei lá, de alguém privilegiado, nesse nível de ambiente que eu estava. Só que o ambiente em que você vive, que eu vivo, está espelhando também essas camadas de memórias que precisam ser limpas. Porque eu sou, entre aspas, a mesma pessoa. Só que hoje eu moro em Florianópolis, na Ilha da Magia, tenho um monte de contato com pessoas que trabalham com a mesma coisa que eu, que são terapeutas, despertos espiritualmente, que trabalham no digital. Velho, eu me tirei desse ambiente, se ligou? Eu me tirei de todos os ambientes à medida que eu fui investindo no processo de limpeza para acessar o meu eu mais verdadeiro. Então é isso que a gente está fazendo aqui. É isso que eu estou fazendo com esse episódio, te contando essa história. Beleza. Então, nesse movimento, eu comecei a reconhecer o quanto era autêntico para mim movimentar o meu corpo e me dedicar a isso. E aí, esse processo do coach, eu lembro até na época que eu julguei assim, eu falei, velho, eu não tô exagerando. Tipo, financeiramente, eu nem tô tão tranquilo assim, então, eu tô me dando ao luxo de investir no meu corpo, olha a mente racional. E faz sentido, racionalmente eu estava me dando luxo, porque era um investimento relevante para o meu momento, para a minha estrutura. Só que a minha alma, o meu entusiasmo estava dizendo que aquilo ali era algo que fazia sentido. E eu realmente sou muito grato. Foram 3 meses de acompanhamento com esse coach de emagrecimento. E tá investindo naquilo era uma pessoa, né, ou lá em Guaratiba ainda, né? Ninguém ao meu entorno ah, tinha as mesmas ambições, ou falava a mesma língua que eu. E esse coach que eu paguei para ter contato com ele, a gente se identificou. Eu cheguei até a dar uma aula de yoga uma vez no evento dele. A gente se nutriu, entendeu? A gente era brother, certo? E ele me ajudou, o trabalho dele me ajudou, o método ali, né? A eu conseguir não me desviar, não me distrair tanto. Então, naquela época, eu ainda bebia muito, todo final de semana, bebia, fumava. Então, apesar de eu ser já professor de yoga, eu estava muito com um pezão na, no mundo normal, ordinário, assim, sabe? E isso batia diretamente com a quantidade de gordura e massa magra no meu corpo. Então, no processo, a gente foi identificar, como toda semana a gente se encontrava, a gente podia avaliar como tinha sido a semana. E foi uma grande mudança que eu tive com esse coach de emagrecimento, foi conseguir dizer não para os meus amigos da época, sabe? Sustentar. Imagina, olha como isso mudou completamente minha jornada de vida até hoje. Porque hoje o que eu faço é saber dizer não. E eu amo. Inclusive, estou ensaiando fazer um episódio sobre isso, né? Mas, tipo, comparando ao senso comum, eu digo não. Tipo, velho, eu tô realmente bancando viver uma vida nos meus próprios termos. Mesmo que para isso eu tive que sair de todo o meu contexto comum. E quando se vive independência emocional, não se consegue fazer isso, né? Então, me ajudou muito na questão da dependência emocional, porque isso impactava ali na época no meu corpo. E aí, em muito pouco tempo, em 3 meses na época, eu também fiquei com esse abdômen trancado. E veja, sem comer a quantidade certa de proteína e tudo mais. Então, assim, pode ser que eu tenha, enfim, uma genética que facilite, só que o grande ponto é, até aquele momento, a minha genética nunca tinha me facilitado, entendeu? Porque a minha mente, então, o meu ambiente, o meu sistema de crenças e o meu mundo emocional não era compatível com acessar esse antes e depois. Então, mesmo que fisicamente, às vezes você já tem uma no teu trabalho, no teu mercado de trabalho, às vezes a facilidade material já existe e você não consegue tomar a posse dela porque internamente você não combina, você não se vê hábil, compatível com tomar essa posse, certo? Babado, babado, perceba isso. E aí nessa a gente fica dizendo, sei lá, poderia dizer, ah, eu não consigo emagrecer. Nossa, pra mim é muito difícil, eu sempre fui gordinho. Só que não era pela minha biologia que eu sempre fui gordinho, certo? Era porque na minha identidade eu nunca tinha comprado.
essa firmeza de me enxergar enquanto uma pessoa que poderia vivenciar isso. E aí eu estou falando de identidade o tempo todo. A primeira vez que eu aprendi sobre identidade foi lendo Hábitos Atômicos. Eu sempre referencio livros aqui, né? Vocês já perceberam? É um livro muito bom de mudança de hábito e ele fala sobre o caminho, não usa esse termo, né? Mas ele fala o caminho de menor resistência para você conseguir aplicar os hábitos. Por isso o nome é Atômicos. Quanto menor, mais fácil é de você iniciar o processo e com isso você vai fortalecendo. Mas tem uma hora que ele traz as camadas da mudança de identidade, esse é o nome, né? E aí imagina, eu gosto de trazer a imaginação de um ovo, que no senso comum a gente quer mudar focando no comportamento. Então você vai lá, se matricula na academia e no final você não dá conta. Ou você paga uma mentoria para aplicar um modelo de negócios ou uma nova formação e você no final não dá conta. Por quê? Porque você está começando direto pelo processo, direto pelo hábito. E tem duas camadas anteriores a isso. Então, no senso comum, a gente tenta mudar em direto, tipo, me matriculo na academia, certo? E aí, o que ele reivindica é começar de dentro para fora. Sendo, aí agora eu vou imaginar um ovo. Então, o dentro do ovo é a gema. Na gema, é como se fosse a identidade, o eu sou. Como você se enxerga, quem você acredita que você é. No meio, a clara seria o processo. O processo. Por exemplo, é muito diferente você, se você for uma pessoa, vou usar meu exemplo, tá? Eu, como uma pessoa sedentária, eu não comecei primeiro de cara já na academia, ou no CrossFit, que é o que eu faço hoje, ou CrossFit e corrida junto, que é também o que eu faço hoje. Eu comecei treinando com yoga. Minha volta para o corpo foi caminho de menor resistência, sabe? O processo era um processo mais que eu conseguiria sustentar. Se eu começo já colocando um processo que exige muito mais e a minha identidade não está fortalecida o suficiente para isso, eu não vou conseguir sustentar. Então, por exemplo, em relação à meta de faturamento, que é algo que eu lido hoje enquanto empreendedor, é, tocando um negócio aqui no digital. Se eu coloco meta de criação de conteúdo ou de faturamento que não respeita o processo, certo? E o nível de quanto isso está no meu campo sustentado, na minha energia, é incompatível. Então, eu posso colocar uma meta que racionalmente faz sentido, só que eu não tenho corpo para executar essa meta. Beleza? Então, processo. E aí, no fim, o hábito em si. Que aí é tipo, então eu vou começar com a yoga, ou vou começar com o funcional. Vou começar com o funcional 3 vezes na semana. Vou começar com o funcional, processo, né? Perto de casa. Não vou, sei lá, para uma academia de rede, porque ela é muito popular, é muito boa, mas eu preciso pegar 40 minutos para ir para essa academia. Não estou dizendo que você não pode fazer isso. Pode, se você já tiver identidade que sustente isso. Que pode ser uma estratégia da tua parte mesmo. Tipo, cara, eu prefiro ir para essa academia, porque ali eu consigo, sei lá, me sentir melhor, é a vida que eu quero ter, entendeu? Eu quero ir para um lugar mais caro, porque esse lugar mais caro me ajuda a me ver de uma outra maneira. Beleza, se você estiver sustentado na tua identidade, agora se você não tiver essa sustentação interna, você não vai conseguir bancar o esforço que esse hábito exige de você. Conceituei aqui um pouco. Mais para frente, na minha escola atual, com o trabalho que a gente faz na comunidade Meva, assim como eu já citei aqui sobre o Ho Oponopono, eu modulo o Ho Oponopono junto ao Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo do Dr. Joe Dispenza, né, que eu cito aqui em todo episódio. E aqui a gente traz um processo de mudança de identidade através da desmemorização das emoções que sustentam essa identidade. E aí eu volto a dizer, no meu processo de sobrepeso, eu tinha um corpo emocional de traumas, de senso de inferioridade imenso que sustentavam a identidade do meu eu com sobrepeso, certo? E hoje o meu eu fitness, porque foi isso que eu vi naquele momento, quando eu paguei esse coach, fiz todos esses investimentos e me dediquei diariamente, sabe? Não foi fácil no começo. Nessa época, gente, meu repertório mudou. Eu consumia neurociência, mundo fitness todo dia. Eu estava construindo um repertório intelectual, mental, estudando, me dedicando o tempo todo nisso. Eu tinha muito mais tesão nisso do que em qualquer outra coisa. Então, era o meu entusiasmo, que eu estava me entusiasmando demais. Então, tudo isso me ajudou a conseguir pagar o preço para ter o resultado no meu corpo físico, né? Calma aí, deixa eu tomar mais agora. E emocionalmente, mesmo que na época eu timidamente usava o Ponopono, enfim, não tinha o repertório espiritual energético que hoje eu tenho, mas o que aconteceu com todo esse processo que eu vivenciei é que eu fui
limpando, né? Essa memória ali que tinha, que me dizia, por exemplo, que se eu pisasse na academia, as pessoas iriam olhar para mim, iriam me julgar como menor, iriam me ridicularizar, certo? Todo mundo não, muitas pessoas que são sedentárias fantasiam esse tipo de coisa. Não só na academia, tá? Então, assim, vai para todos os lugares, né? Você vai fantasiar. O que você pensa, que as pessoas vão pensar sobre você, é o que você já pensa sobre você, certo? Tipo, eu não vou ter repertório na minha mente para pensar que a Cristina, tô jogando, dando nome aleatório, vai pensar que eu sou feio, se na minha cabeça eu já não tenho repertório que eu sou feio. Olha o nível de autorresponsabilidade que está sendo transmitido aqui agora para quem estiver pronto para pegar. Tudo que eu penso, que eu estou dizendo, ele deve estar pensando isso de mim, já é algo que eu penso sobre mim. Leva para casa, limpa. Limpa, é limpeza, não é para ser culpado. É só para você tomar consciência. Porque uma vez que você não toma consciência sobre o lixo interno que tem aí, ele vai continuar governando a tua vida, certo? Eu lembro a primeira vez conversando ainda no MSN com um amigo ainda na adolescência, então, e eu falei, cara, eu acho que eu tenho baixa autoestima, porque quando eu ando em público assim, eu tenho medo das pessoas estarem olhando e falando alguma coisa sobre mim. Era isso, esse era o meu diálogo interno. Isso que eu ficava pensando, entendeu? E ele falou, nossa, com certeza você tem problema de autoestima. Só que naquela época, isso faz muitos anos, era na minha adolescência, não era um discurso popular. Hoje é óbvio. Hoje virou humor autodepreciativo. Todo mundo naturaliza e, tipo, kkk, problema de autoestima, né? O que definitivamente não é algo que eu compactuo na minha vida e no meu trabalho, porque é muito nocivo, não tem nada de ser espiritual em você se aceitar dessa maneira, porque nessa hora você está zero conectado com o teu divino, com o poder de Deus em você. Você está completamente identificado com suas dores e suas dores e seus traumas. Então, voltando ao Joe Dispenza, o que ele fala é que eu só mudo minha realidade quando eu mudo quem eu sou na minha realidade. E isso se dá através dessa mudança do que ele chama de personalidade, que seria a forma de eu pensar, sentir e me comportar. Beleza? E ele defende que para fazer essa mudança, eu preciso levantar aqui uma emoção mestra. Exemplo, uma emoção da ansiedade. Então, que é uma emoção de uma vibração muito baixa. Ou a insegurança, ainda usando o exemplo do corpo físico. Então, cara, eu sinto muita insegurança todos os dias. Essa minha personalidade atual, que pensa que quando anda na rua as pessoas vão falar mal dela, se comporta de maneira a evitar andar nesse ambiente fitness da academia, porque, né, como pensa que vão falar mal, esse é o comportamento que vem junto. E essa é a emoção da insegurança, né? Então, toda vez que eu penso dessa forma, o que que eu sinto? Pô, eu sinto que um desconforto imenso, sinto que esse lugar não é para mim. Vocês já entenderam. Então, a gente defende não, levanta uma emoção mestra para ser limpada. Como que faz essa limpeza? Necessariamente em conexão com o campo quântico, nos termos do Joe Dispenza. Que aí eu traduzo aqui, né, em conexão com a tua divindade, com o teu eu superior. Então, necessariamente, eu preciso me colocar em processo de indução, que é o que a gente faz na técnica Amiga na comunidade. Então, eu me levo a esse estado de relaxamento para desacelerar as minhas ondas cerebrais, de beta alta aqui, eu desço para alfa, que é um momento onde eu estou com mais receptividade mental, em condições de receber as inspirações, beleza? E aí, nesse estado, toda a técnica é feita para que eu vá me conectando com essa lembrança de quem eu sou, além do meu ego. Ao mesmo tempo que no ego eu estou aqui agora com o meu negócio de um tamanho e eu quero que esse negócio vá para outro tamanho, beleza? Que assim como eu mapeei meu ponto A, eu mapeio o meu avatar do meu ponto B também, dentro do meu, dentro do quebrando o hábito de ser você mesmo também. Uma vez que eu faço essa tem clareza dessa polaridade das duas personalidades, eu quero cada dia mais me olhar para o ponto A sem me identificar, apesar de eu estar sendo ali hoje. Eu quero olhar para ele e reconhecer, mas conectado com o campo quântico, conectado com Deus, conectado com o divino. Eu olho para isso desse lugar, entendeu? É como se nessa hora eu voltasse a ser espírito. Eu saio do corpo, eu observo o meu corpo
e falo, agradeço por tudo que eu vivi, faço as liberações devidas, mas eu escolho. Não quero mais agir por essa insegurança. Não quero mais que essa insegurança me trave de ir para academia, de malhar. Não quero mais que essa insegurança me trave de prospectar cliente. Você está entendendo? Seja lá qual for a tua mudança atual de identidade. E aí eu faço esse processo aqui com o ponto A de não aceitar mais e ao mesmo tempo eu olho para aquilo que eu quero. Falo, eu já posso ir treinar com confiança. E aí eu preciso, nessa hora aqui, fortalecer um diálogo interno compatível com essa minha versão mais elevada, certo? Tipo, eu consigo ir. Eu tenho o direito de experimentar meu corpo. Eu tenho o direito de ser a minha versão mais autêntica na internet. Eu tenho o direito de expandir o meu negócio. Tipo, eu já sou, sabe? E antecipar, se sentir assim. Enfim, esse é o processo que a gente vive na comunidade. Se você quiser conhecer a comunidade Miva, tem um link aqui embaixo, tá bem? Explicando todo o método, como funcionam os entregáveis, pagamentos e afins. Mas agora, voltando, o que acontece é que eu já passei por esse processo de mudança de identidade que eu te relatei aqui, anos atrás. Anos atrás. E eu precisei gastar muita energia naquele momento. Muita energia. Financeira, de tempo, repertório. Então, eu estudava sobre isso todo dia. Como eu te falei, tinha uma atitude obcecada. E eu precisei, porque, cara, foram anos da vida com sobrepeso. Então eu precisei. Só que quando eu estava em dezembro, eu também estava com pneu, né? Não estava uma pessoa obesa 4 meses atrás, mas eu não estava definido nem nada. Eu continuo slim, né, gente? Continuo magro, não tô fortão, não, mas vocês entenderam. Eu sequei. E fiquei definido. Não fiquei forte, fiquei definido. Ok? 4 meses atrás, eu estava com muito mais gordura do que agora e com muito menos músculo do que agora. Só que eu não estava identificado. Eu não olhava para isso e dizia: ai, esse corpo, nossa, olha o corpo que eu tenho. Caramba, que difícil é para mim não ter esse corpo. Não, eu nem pensava nisso, aquilo não me afetava. Porque na minha identidade tá, eu sou um homem fitness. Eu reconheci que nos meses que antecederam dezembro, eu tinha me mudado. Nossa, passei por um processo interno imenso. Tipo, eu mudei de casa, eu mudei a estrutura do meu trabalho, certo? Eu mudei minha vida material e minha vida interna. Então, eu me dediquei às outras áreas da vida com clareza, beleza? Eu mudei de bairro, então tudo isso afetou, né? Eu passei por um inverno, tive que parar de treinar por um período, porque eu tinha mudado de casa também. Então, eu consigo olhar com muito mais amorosidade para aquele corpo, certo? Sem me identificar com aquele corpo. E aí, com esse nível, isso é o que eu preciso vivenciar hoje, de novo, na estrutura do meu negócio. Eu não posso, eu não quero olhar para a estrutura atual do meu negócio e dizer, caramba, tá limitada. Você entende? Dentro o que eu vivi ali, porque eu sei que quando eu não me identifico com o contexto atual, porque eu tenho esse nível de fé, de fortalecimento do que eu mereço, de para onde eu estou indo, porque no meu caso, como eu tenho repertório de mudança de corpo, é por isso que fica tão mais leve. Por que que eu tenho esse repertório? Porque eu já vivi isso antes. Por que que eu vivi isso antes? Porque eu fortaleci dentro da minha identidade. Eu mudei a minha identidade. Como eu fortaleci, eu fiz vídeo aqui falando, virei fitness. Eu falei, saiu da minha garganta, eu falei para o mundo. Uma vez que eu fiz isso, eu anunciei. Foi uma mudança de identidade mesmo, para o público e para o interno, certo? Uma vez que eu falei, eu sou um homem fitness, mesmo que eu esteja acima do peso, eu sou um homem fitness que está acima do peso. Então, esse Thomas consegue em 4 meses ter um resultado que o Thomas de 15 anos atrás não conseguia, porque ele não tinha essa identidade. Então, eu, enquanto empreendedor, no meu negócio, preciso vivenciar isso. E aqui, o exemplo que eu tive do casal, que eu encontrei um casal essa semana, foi muito incrível esse encontro, foi muito aleatório, eu queria falar mais disso, mas enfim, não há tempo hábil, mas o curto exemplo que eu quero trazer é que eles estavam contando como eles se conheceram e tal. E aí teve um dado momento ali de flerte, onde o homem era um homem e uma mulher. Aí o homem do casal deixou explícito ali, tipo, o interesse dele e ela fugiu, meio que deu uma negada, enfim, viveu o processo interno dela, assim, de negação, não comprou na hora ali o aceite desse flerte. E aí ele se manteve no seu centro,
com muita tranquilidade, assim. Ele não ficou ansioso, não se humilhou, não foi atrás dela. E eu já fiz tudo isso, né? E a maioria das pessoas, a gente faz esse tipo de coisa, né? É uma falta de um firmamento interno. E ali eu bati palma e admirei, eu falei, caraca, isso é o tal do soltar, que na lei da atração a gente precisa vivenciar. E isso só, a gente só consegue soltar, não ficar colocando expectativa, pressão, quando a gente realmente já firmou dentro da gente que, cara, se tiver que ser, vai ser, eu não tô precisando, entendeu? Tô afim, quero, mas eu vou viver minha vida, tá? Ela disse que não, no tempo certo. Quando ele colocou essa atitude, essa leveza, ali esse cara fica magnético. Foi muito bonito de ouvir a história, ele citando. Porque eu sei que no lugar dele teria sido difícil pra mim, porque se eu tô muito afim da pessoa, é fácil que eu saia do meu centro, tá, gente? Não sou aquele iluminadíssimo, não, tá? Muita sombra sendo curada aqui nessa vida que eu tô vivendo. Então, nesse aspecto relacional, muitas vezes eu me humilhei. Então, eu bati palma e falei, nossa, que legal que ele sustentou. E falei isso pra ele, né? Falei isso pra eles na conversa, né? A gente tava tendo uma conversa muito gostosa. E a gente admirou. Falei, cara, é isso no negócio. É isso que eu vivo, por exemplo, hoje com a minha criação de conteúdo, né? Eu não posto e fico em cima quantos likes teve, porque eu tenho essa identidade que eu sou um comunicador e um creator tão firmado, e eu já tive tantos casos de vídeos que... Essa semana teve um vídeo, eu não sei o número, eu nem quero ver, mas, tipo, eu acho que tinha 3.000 likes, números que pra mim são muito grandes, é isso que eu quero dizer. Tipo, de visualização tinha 22.000 visualizações, e para você pode ser só um número, mas no meu perfil, o que eu quero dizer é que isso foi muito acima da minha média. Só que eu não fico perseguindo, entendeu? A viralização ou os grandes números. Porque hoje, né? Porque eu tenho tanta clareza assentada no meu centro, eu tenho tanta clareza, assim como eu sou um homem fitness, que eu sou um comunicador, que a minha única preocupação é estar com o meu canal aberto para me permitir ser canal para as palavras saírem. Seja aqui, seja no Spotify, né? Seja nos vídeos curtos. Meu compromisso é esse. O resultado, eu sei que vem, entendeu? Eu sei que vem o resultado. Chega nas pessoas certas, no momento certo, estoura a bolha no momento certo. Vários outros momentos lá atrás, eu saía do meu lugar de poder para perseguir uma fórmula de como fazer isso. E aí, sei lá, no corpo ainda seria uma pessoa que fica mudando de dieta toda hora, porque não confia que vai emagrecer. E aí não consegue ter a devida constância. Porque o que vai te dar resultado vai ser constante, mas a tua constância exige esse firmamento interno. Então, por exemplo, hoje o casal, voltando à história, estão juntos, porque quando ela viveu o processo dela, ela começou a se sentir muito atraída por ele. Ele não ficou indo atrás dela. Olha que lindo. Ele estava exalando o magnetismo, porque ela olhava para ele e via tudo nele que fazia sentido para ela, que era convidativo na energia, para a energia dela. A energia dele estava convidando. Gente, é isso que a gente está construindo, é isso que eu estou construindo na minha vida, é isso que eu quero que você construa. Você volte ao seu centro, ocupe seu centro, lembra que eu tanto falo? Volte ao seu lugar de poder, que você magnetize a vaga, os gominhos no teu abdômen, como eu magnetizei. Cara, uma hora eu só vi o vídeo e falei, eita, tô cheio de gominho. Eu não fiquei pensando nisso. E às vezes a gente pratica, sei lá, o Ponopono, a técnica Enviva mesmo aqui, né, que eu criei na nossa comunidade. Seja lá qual for a técnica. Cheio de ansiedade. Por quê? Porque no fim eu ainda estou identificado como meu ponto A. Eu não acredito que eu vou ter gominho. E aí, cara, para mim essa é uma grande aula, assim, porque eu olho para esses 4 meses aqui, vai, 5 meses de cross. 4 meses de cross, eu comecei o cross em dezembro. Esse atual, tá? Depois da minha mudar. Momento nenhum eu vou treinar pensando, ai, eu não aguento mais esse pneu. Sabe? Eu tô com o homem em 4 meses, momento nenhum eu fiquei pensando, ai meu Deus, eu me olhando no espelho e me desqualificando, me identificando, entendeu? Falando, não, eu sempre achava que tá, pô, tá bem, tô me sentindo muito bem, porque eu amo treinar, porque eu sou um homem fitness, pra mim é claro que daqui a pouco eu vou ter resultado. Isso não quer dizer que eu comia de tudo, né? E eu como de tudo, mas assim, não quer dizer que eu não tenha responsabilidade, né, sobre o processo. Então eu como e eu percebo, eita, preciso equilibrar aí. Comi demais, pô, comendo muito bolo. Até porque, como eu já falei, próximo episódio talvez seja sobre isso, né? Corpo e espiritualidade. O comer muito bolo eu vejo também de uma forma espiritual e emocional, certo?
Então não é só o impacto na gordura, no corpo físico, mas é o impacto que isso gera, que isso é o sintoma, né? Tipo, a gula, para mim, é um sintoma de desalinhamento, certo? Então isso impacta o meu canal mediúnico, inclusive, o quanto que eu estou aberto a receber as inspirações para fazer o que tem que ser feito na minha vida. E isso muda os resultados que eu tenho no meu trabalho, na minha vida afetiva, relacional, como um todo, porque quem está vivendo a vida em todas as áreas sou eu, né? Quando a gente volta a ser uma pessoa inteira, a gente se percebe dessa maneira, tudo tem correlação, porque eu sou o ponto que liga todas as áreas da minha vida, né? Então elas não estão tão separadas assim. Cara, foi incrível essa conversa com o casal e essa soltura, esse soltar, esse não se preocupar com os gominhos que me fizeram ter gominhos em 4 meses, é o que eu preciso aplicar nessa expansão do meu negócio. E não vou mentir pra vocês, tá? Vários dias eu acordo e sinto ansiedade nessa pauta. Não ansiedade do tipo crise de ansiedade, porque eu ostento um sistema nervoso regulado. Não vou fingir que não, né? Ensino isso, sei respirar, sei me regular. Tenho uma vida muito boa, graças a Deus. E justamente por isso eu consigo perceber quando eu estou desalinhado. E eu vejo que essa é uma pauta que ainda me gera ansiedade, certo? Porque eu tenho um crescimento que eu ainda não vivi e que eu quero viver, tipo, agora. E ali eu entendi, eu falei, caraca, esse nível de soltura. E aí, ao mesmo tempo que eu digo que eu experiencio ansiedade, eu também experiencio, tá? Leveza, de conseguir executar com uma certa leveza. Então, é ganhar esse conhecimento que me ajuda a me manter mais na leveza, tá? Então, como pode melhorar? Como que eu posso, universo, me alinhar contigo, divindade cair em mim? Como que eu posso estar aberto a receber as inspirações para fazer essa expansão de maneira mais tranquila, certo? Quais são as ações que eu preciso fazer no dia a dia para chegar nesse resultado? Eu quero ser guiado, eu quero ser inspirado a isso. Não quero fazer isso saindo do meu lugar numa ansiedade imensa. Porque, veja, vem com alegria, facilidade e glória o meu caminho, mas treinando 6 vezes na semana, todos, tipo, mano, eu treino muito, entendeu? Eu faço força, eu me dedico muito. Então, eu também vou me dedicar muito ao meu negócio. Mas como você se sente enquanto você se dedica muito ao teu objetivo? Você sente que você ainda não tem esse objetivo? E que esse esforço, meu Deus, tomara, será que veio? Será que agora veio? Imagina se todos os dias eu olhasse na minha barriga, tipo, veio gominho, veio gominho, veio gominho, sabe? É isso que muitas vezes eu faço, é que a gente faz, que eu já fiz na vida afetiva, relacional, que eu já fiz na minha vida profissional, financeira, e que hoje já fiz no meu corpo, e que hoje eu não faço no meu corpo, sabe? Não faço. Tipo, eu não fico me medindo, me pesando. Me peso quando eu vou na casa da minha amiga Tamires, que ela tem bioimpedância. Aí eu lembro e falo, ai, deixa eu ver aqui, porque aí eu faço a comparação da última vez que eu me pesei. 2 meses atrás. Não é aquele peso tipo, ai, será que emagreci? Será que emagreci? Que é quem estuda também física quântica e lei da atração, esse é chamado efeito Zenão, que é quando você estava para colapsar essa realidade, mas essa ansiedade de querer ver antes do tempo é como se você tirasse abrisse o forno antes do bolo estar pronto. Aí isso faz o quê? O bolo solar. No processo de manifestação, essa ansiedade faz com que o processo paralise. Aí você pode me dizer, nossa, mas como não sentir ansiedade? É muito difícil. Eu sei, acho que já deu para entender o quanto eu sei. Eu sinto essa ansiedade em todas essas áreas que eu já citei aqui. Por isso, para mim, tô tão feliz de ter feito essa, esse estudo de casa aqui da minha vida fitness, porque nela, hoje, eu não faço mais. Eu não abro forno, certo? Não fico medindo cada parte do meu corpo. Lá em 2021 eu fazia isso. Todo dia, sim. Todo dia não, né? Sei lá, mas com uma regularidade. Eu queria medir, porque eu queria. Eu não acreditava que eu teria o resultado. Então eu colocava muita ansiedade em cima dele. Mas ao mesmo tempo, muita dedicação, muita energia, enfim, que me deu o fortalecimento da identidade. Então, como diminuir essa ansiedade de ligar o forno todo dia? Fortalece a tua identidade. Quando na tua identidade você tem clareza de que, cara, impossível, eu tô sendo guiado, tô conectado todo dia com o meu lugar de poder.
Todo dia eu tô conectado com quem eu sou em essência, com a minha autoestima espiritual, não só com o meu ego. Então, mano, uma vez que eu tô sendo meu eu mais autêntico, não tem como dar errado. Se você tá sendo quem você veio pra ser, não tem como dar errado. Vai ter caos na tua vida, porque essa é a natureza da vida, né? Altos e baixos. Não é sobre se manter no topo por todo tempo. É sobre se manter no teu centro todo o tempo. Aí você consegue ir pro alto e pro período de baixa no teu centro. Quando eu engordei no inverno, eu estava no meu centro. Por isso, hoje eu já mudei o corpo. Na vida financeira, se eu fico e profissional e relacional, esses que eu trouxe aqui, se eu sair do meu centro, porque, né, não está firmado no centro, aí vai ter o período de alta, o período de baixa, e eu tô sempre desesperado, achando que é uma fórmula pronta de alguém que vai me trazer o devido magnetismo e o resultado que eu quero. Falei demais. Falei demais. Aqui, a gente tem um projeto agora, eu estou muito animado com ele, que é uma oficina de avatar, que eu já fiz algumas vezes dentro da comunidade, mas eu vou fazer ela aberta pela primeira vez agora. E eu almejo, o plano é que eu faça ela em edições mensais. Gente, absurdo, eu tô falando isso agora, então assim, se por um acaso for pra tu, é muito pra tu mesmo, porque eu vou fazer uma hoje no dia desse vídeo. Então, eu tô postando esse vídeo super de manhã e hoje ainda tarde vai ter essa edição. Então, mas eu vou. Provavelmente vai estar já aqui na descrição a página explicando como funciona essa oficina, que basicamente eu vou fazer o que eu faço dentro da comunidade, só que essa versão aberta, e já com a data para o mês seguinte. Então, seja lá quando for você que você estiver ouvindo isso, eu não sei se nesse momento vai estar aberto, e aí você clica no link da descrição, e se tiver, vai ter a data certinha, o valor. Neste momento é um valor super de low ticket, assim, é menos de R$ 70 que eu vou fazer. Mesmo, só uma fogueira aqui pública que nem se compara, enfim, ao investimento que a galera faz para a comunidade, né? Então, se você quiser estar perto, junto, numa oficina, para se conectar com o divino, fazendo esse mapeamento do teu ponto A, do teu ponto B, dessa emoção mestra, e aplicando, vou aplicar a técnica Miva ao vivo nessa oficina. É um portal aqui, gente, de criação de avatar, porque você só muda a tua vida mudando a tua personalidade, e é para isso que vai servir. Mas vamos passar uma tarde juntos fazendo isso nessa sexta-feira, dia 1º de maio, que eu tô gravando, tá bem? Então, assim, se você está ouvindo essas palavras, considere clicar aqui no link para participar. Do contrário, clique também no link para conhecer a edição de junho. E é isso. Beijo, beijo, beijo. Lembra que tem muita vida na tua vida e que você tem o poder de se autocriar, mas para isso precisa ocupar o teu centro. Até.